Então, vamos serenar o nosso pensamento, o nosso coração, e vamos agradecer ao nosso Criador por essa oportunidade, por esse momento de estar entre amigos, imbuídos deste ideal de conhecimento, das nossos sentimentos, em contato com o Evangelho, que tem nos ensinado um pouquinho mais na condução da nossa vida, de como dar passos mais firmes, mais conscientes. Então, nosso propósito aqui é esse aprendizado, essa troca de ideias sadias, em torno da Boa Nova. E agradecemos aos amigos espirituais, ao Luz e Amor, que sempre nos amparam, sempre estão nas nossas reuniões, dando suporte, para que elas aconteçam no clima mais propício possível. Que Deus nos abençoe. Está iniciada mais uma reunião do NEP Maria de Nazaré, que assim seja. Bom, pessoal, então vamos dar seguimento aos nossos estudos, né? Estamos felizes porque a Lúcia está aqui com a gente hoje. A Meire também fazia tempo que não aparecia, né, Ju? O fiel frequentador aqui é o Iris. O Iris não falta um, né? Isso que eu ia falar. Boa tarde, Iris. Boa tarde. Pessoal, então nós vamos dar a sequência do nosso estudo. Hoje vai ser o capítulo 16, dos versículos 16 ao 40. E a Soraya vai ler para a gente, depois a gente vai comentando aí. Tá bom? Vamos lá, então. A prisão de Paulo e Silas em Filipe. E sucedeu que, indo nós para o lugar de oração, veio a nosso encontro certa criada que tinha um espírito de Filipe, a qual proporcionava muito trabalho aos seus senhores, fazendo oráculos. Ela, seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, os quais vos anunciam o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias. Paulo, indignado, voltou-se para o Espírito e disse: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno sair dela. E ele saiu na mesma hora. Vendo os senhores dela que se acabou a esperança de trabalho deles, tomando a Paulo e a Silas, os arrastaram para a praça perante as autoridades, e conduzindo-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, anunciando costumes que não nos é lícito receber nem praticar por sermos romanos. Levantando-se a turba contra eles, e os pretores, rasgando as vestes deles, mandaram açoitá-los com varas. Tendo imposto sobre eles muitos golpes, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro guardá-los com segurança. Ele, recebendo tal ordem, lançou-os na prisão mais interna e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos, salmos, e os prisioneiros escutavam a eles. De repente, ocorreu um grande terremoto, a ponto de serem sacudidos os alicerces do cárcere. Abriram-se imediatamente todas as portas e todas as amarras foram soltas. Despertando e vendo as portas da prisão abertas, o carcereiro, puxando a espada, estava prestes a eliminar a si mesmo, supondo terem fugido os prisioneiros. Paulo, porém, bradou em voz alta, dizendo: não te faças nenhum mal, pois todos estamos aqui. Depois de pedir luzes, correu para dentro, ficando trêmulo, prosternou-se diante de Paulo e Silas. E conduzindo-os para fora, disse: senhores, que é necessário fazer para que eu seja salvo? Eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E falaram a palavra do Senhor com todos os que estavam na sua casa. Tomando eles consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas
E imediatamente ele foi batizado, como também todos os seus. Após conduzi-los para a própria casa, preparou a mesa e exultou-se com toda a sua casa por terem crido em Deus. Ao amanhecer, os pretores enviaram os lictores, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras: os pretores nos enviaram para que sejais soltos. Agora, portanto, saí e ide em paz. Paulo, porém, disse para eles: depois de nos açoitar publicamente, sendo nós cidadãos romanos, nos lançaram na prisão. E agora nos expulsam secretamente? Nada disso. Que venham eles mesmos e nos conduzam para fora. Ressaltaram essas palavras aos pretores e lictores. Ao ouvirem que eles eram romanos, ficaram com medo. Vindo eles, rogaram a eles e, conduzindo-os para fora, pediram que partissem da cidade. Tendo saído da prisão, dirigiram-se para a casa de Lídia. Vendo os irmãos, os confortaram e partiram. Você deve dar um pouquinho de diferença, que essa aqui é a Bíblia de Jerusalém, né? Eu peguei o texto aqui da Bíblia de Jerusalém, e essa é a tradução do Haroldo. Bom, pessoal, hoje são versículos, uma maior quantidade de versículos, né? Mas tem muito conteúdo aqui para a gente trabalhar. Só fazendo uma retomada, a gente percebe que a gente está na segunda viagem de Paulo. Na primeira viagem dele, desde o início, ele já começa a sofrer perseguição. Nessa primeira viagem, ele está com Barnabé e com até uma fase da viagem com o João Marcos, que era sobrinho do Barnabé. E desde o início, apedrejamento, expulsão e chicotada. E agora, nessa segunda viagem, passa aí quase 8 anos, eles já são mais bem aceitos, porque eles já fizeram um caminho inverso, estão passando por algumas cidades que eles já haviam passado. Eles têm a grata notícia de ter o Timóteo, né, um jovem que era muito ativo na fé, estava dando muito fruto. E também eles conhecem, eles reencontram Lucas. Então eles passam em 4 agora. Então eles estão Paulo, Silas e Lucas e Timóteo. Nessa cidade de Filipos aqui, eles se dividiram, né? Está o Paulo com o Silas e o Lucas e o Timóteo foram para outra parte. Na nossa reunião passada, nós percebemos que eles foram muito bem aceitos nessa cidade de Filipos aqui, porque eles encontraram algumas mulheres que estavam reunidas em oração. E uma delas, que era uma vendedora de púrpura chamada Lídia, de cara já teve aquela sensibilidade de ter a Boa Nova de Jesus como o verdadeiro Messias, né? Então ela se disponibiliza, ela e sua casa, para que aquele ambiente ele forme o primeiro núcleo de Filipos. Só que Paulo ele tinha uma carência, porque ele estava reunido ali só com mulheres e dentro da casa da Lídia. Ele precisava colocar isso para dar publicidade na divulgação da Boa Nova. E ele começa a fazer essa divulgação em praça pública. Só que agora ele já começa a ter uns percalços, né? E é o que a gente vai estudar nessa reunião de hoje. Nessa cidade ele já tinha passado, estava voltando, ou quem tinha passado antes que a Boa Nova já tinha chegado? Ah, tá. Nesse caso, nessa cidade em específica, não. Porque assim, se Lídia já estava em oração, já aceitou a Boa Nova, não se sabe. Como chegou até eles? Já uma preparação, né? Isso, na verdade, nesse momento agora, na segunda viagem, eles chegaram e eles procuraram algum lugar para começar a difundir a Boa Nova. E eles ficaram sabendo desse local de oração, que era em meio à natureza, que era um local só de mulheres. Tá, já tinha uma receptividade. Já tinha uma receptividade. A espiritualidade já tinha preparado
um espaço Um espaço. para acolher essa. Justamente, justamente. E foi nesse momento que eles conheceram essa Lídia, que era uma vendedora conhecida de púrpura, e ela era abastada, rica, né? E é interessante que ela logo se dispõe, né, a acolher Paulo e Silas, mas eles precisavam, é o que eu te falei, nessa cidade agora, em Filipos, eles precisavam expor mais a Boa Nova. Só que aí eles começam a ter umas consequências que a gente vai estudar hoje aqui, né? E o que acontece? Ó, eles estavam, ó, certo dia, quando íamos para a oração, provavelmente era numa praça pública, veio ao nosso encontro uma jovem escrava, que tinha um espírito de adivinhação. Ela obtinha para os seus amos muito lucro por seus oráculos. Interessante. Vamos conversar sobre isso aí? Lembra? A Meire não estava, né, Meire, na reunião passada, né? Não estava. Não estava. A Jo estava, o Willis estava, não sei se vocês lembram, que nós comentamos que essa cidade de Filipe foi uma cidade que era muito conhecida, porque ela teve eu não lembro como que foi uma passagem muito conhecida na Grécia lá, agora eu não lembro, você não lembra, né? Não tô lembrando. Mas que era uma cidade que tinha muitos deuses, né? Muitos deuses. Eles eram ainda muito arraigados naquela questão do politeísmo. Porém, eles tiveram essa recepção muito forte do cristianismo. Só que o que acontece? E eles tinham aquelas pessoas que faziam os oráculos, que essa moça, que essa escrava era uma delas, que ficava na porta dos templos e tinham os patrões que lucravam em cima delas. Nossa. Começou muito fácil em Filipos, né? Começou muito fácil. Eu fico pensando, quando eles se dividiram, né, e eles e Silas ficaram em Filipos, e Lucas e Timóteo seguiram para outra parte, parece que é uma coisa, parece não, era uma coisa muito definida, né? Os maiores desafios sempre estavam com Paulo, né? Certo. Na sequência, ele foi muito bem recebido pela Lídia, né? Inclusive, assim, o que a gente comentou, ela era naquela época, imagina, uma pessoa dona de um comércio, ela era bem sucedida, ela acho que era viúva, né? Que a gente tinha visto era viúva. Então, imagina para ela não só se converteu, como ela já os acolheu na casa dela. Então, isso era algo muito forte, assim, né? Para uma mulher, numa época que os costumes não eram muito não permitiam, né, esse tipo de atitude, né? Então, Lídia já se posicionou ali e parecia tudo muito favorável, né? Até que começam os problemas. Então, vamos nos ater, então, de início, assim, olha para vocês verem. Uma pessoa era escrava e ela era usada a sua mediunidade, né? Porque essa questão do oráculo, da pitonisa, era a mediunidade que a gente conhece hoje, né? Então, ela era explorada na questão mediúnica. Olha que coisa estranha, né? Porque a gente vê a escravidão de várias outras coisas, né? De trabalho, de cuidado. Agora, ela é escravizada na questão da mediunidade. Olha para vocês verem como que a mediunidade ela pode ser usada de várias formas, né? Até para o lado errado, se você for ver. Uma pessoa lucrar em cima de outra. Mas até hoje. Até hoje. Até hoje. Você se escraviza, às vezes, pela oportunidade, você fez o seu serviço. A gente sabe que tem pessoas que cobram. Então, assim, mediunidade, então, o dom gratuito, nem sempre ele também é doado também a quem precisa. Então, só que naquele tempo ainda tinha um dono. Além disso, tinha um dono. Tinha um dono, né? Que lucrava. Aqui eles fazem a definição de Piton, né? Que acho que é bacana ler. Bacana, pode. Então, aqui é nome da serpente mitológica, dragão pítico ou serpente pítica, que habitava em Pitos, ao pé do Monte Parnaso,
e guardava o oráculo de Delfos. Foi morta por Apolo, que passou a usufruir dos seus poderes. Posteriormente, a palavra foi aplicada aos adivinhos, que se dedicavam inspirados por Apolo. Então, eles usavam esse termo para essas pessoas que eram os adivinhos da época. No oráculo de Delfos, havia mulheres pitonistas que praticavam essa espécie de adivinhação, numa espécie de culto a Apolo. Na região. Legal, para a gente saber como era a dinâmica naquele lugar, né? Então, elas ficavam na porta do templo, né? Elas eram as cerceadas da família, né? Assim, dentro da cultura, até antes, né, desse período aí. Essas meninas, essas jovens, geralmente eram mulheres, virgens ainda, então elas eram separadas, cerceadas do convívio, e elas ficavam nesse horário, assim, treinadas, né? E aí elas exerciam isso para não só para essa daí provavelmente era de uma família muito pobre, mas até os reis consultavam essas pessoas, essas sacerdotisas, essas pitonistas. Ela era escrava, né? Então, ela servia sempre alguém, esse dom não era dela, era como se ela fosse realmente o médium, mas assim, ela era o elo entre os homens e os deuses do Olimpo, né? Então, ela era um objeto, né? Explorada. Os reis, os generais antes de ir para a guerra, isso é história. Eles consultavam esse oráculo, essas mulheres, para ver se eles sairiam vitoriosos. Então, tinha toda uma superstição. Por isso que esse senhor, ele ganhava muito dinheiro, porque era uma crença muito grande naquela época. E Paulo vai contra tudo isso. Liberta ela desse, quer dizer, tirou o dom dela. Ele não, assim, eu não sei se eu estou errada, ele não liberta ela dos dons. Mas a partir do momento que ele afasta aquele espírito que ela recebia a mediunidade, ou sei lá, bloqueou a mediunidade dela, ela passa a não ter valor para aqueles senhores, e talvez ela pudesse até seguir o caminho dela. Um violão sem corda, né? Não tem serventia, mas ela devia ter uma mediunidade importante, porque ela gritava, né? Estes homens são servos do Deus Altíssimo, os quais vos anunciam o caminho da salvação. Ela estava conectada, né? Ela realmente foi o que fez com que Paulo, ela chamou a atenção de Paulo, né, por conta disso. O problema é que... Deixa a Meire falar primeiro, depois a gente está com a mão levantada. Meire, fica à vontade para falar. Assim, hoje eu estava lendo um capítulo do livro Obras Póstumas, que fala dos detratores do espiritismo. Então, essa exploração da mediunidade sempre houve, né? Mas com Kardec ela ganha uma qualidade em si, né? Pelo método que ele, de observação, de análise, de comparação, que ele usou para codificar e organizar a doutrina. Então, quando ele vai falar dos detratores do espiritismo, ele fala que no começo foi importante as mesas girantes, todo aquele burburinho que houve em Paris, né, chamou a atenção de muita gente, era necessário, porque alguns, se viesse rapidamente, né, se não fosse uma forma de distração da corte francesa, como foi na época, aquilo poderia não ter acontecido da forma como aconteceu, e muitas pessoas fugiriam, né, na codificação. Mas o que ele fala, quando ele vai desenvolvendo a ideia? Que quando era uma distração na corte francesa, chamou a atenção de muita gente. Mas quando ele começou a ter um método de ciência, de moralidade, aqueles que estavam querendo explorar aquele intercâmbio com os espíritos foram se afastando, porque viu que ali havia uma coisa séria por trás de tudo aquilo. Então, muitos estavam envolvidos nas mesas girantes com o intuito de pedir número de loteria, descobrir tesouros, saber da própria sorte.
Então, quando eles perceberam que aquilo tinha uma moralidade, eles foram se afastando. Kardec fala isso. Então, realmente, ficou aqueles que estavam imbuídos pela verdade. Então, a gente percebe que em todos os tempos sempre tem essas pessoas que querem usufruir da mediunidade, né? Que quer fazer dela um meio de vida. Mas a gente sabe que a mediunidade, como diz, dá de graça que de graça recebestes. Aí Kardec vai fazer todas essas considerações de como foi desenvolvido, né? A parte da codificação para se tornar algo tão sério como é a doutrina hoje, a doutrina espírita. Eu acho assim, que tem muito a ver, porque no começo acontece o fenômeno, chama a atenção de muita gente, mas quando eles veem que vai tomando um direcionamento, né, uma doutrina, eles vão se afastando, porque aquilo já não interessa mais a eles, porque eles queriam tirar proveito daquilo. Achei interessante, eu acho assim, tem muito a ver com o que esses senhores, dono dessa escrava, estavam fazendo com ela, né? Estavam explorando. Mas quando Paulo liberta ela, já não serve mais para eles, né? Como a doutrina também não serviu para aqueles que queriam somente explorar. Eles se afastaram. Ficou somente os sérios, que queriam fazer da doutrina algo sério, né? Para renovar a humanidade realmente, os ensinamentos. Muito bom mesmo. Depois a gente vai ver que tem algumas, a gente vai fazer uma leitura aqui, que depois tem algumas coisas que amarram mais essa escrava, esse dono. A gente vai perceber algo interessante no Paulo Estevam, né? E assim, uma coisa também que a Meire falou, né, só complementando, Meire, que a gente percebe que muitas pessoas acham que a mediunidade é patrimônio da doutrina espírita, né? E não é. Pensa bem, mais de 2000 anos atrás, e muito antes até, né? A mediunidade é natural do ser humano, esse intercâmbio com o plano espiritual. Claro que sob diversos outros nomenclaturas, né? Nomes, mas ela sempre existiu. E sempre foi neutra. Então, o que vai dar a qualidade, né, positiva ou negativa é a própria conduta daquela pessoa e daquele ser comunicante. Então, se faz. O uso que se faz dela. Bom, Lúcio, sei que você tem uma leitura boa. Esse texto aqui está no Paulo Estevam. A gente vai ler, à medida que você for ler, que achar necessário para comentar, aí a gente... E vocês estão falando a libertação da pitonisa. A cidade singularizava-se por seu espírito romano. Havia nas ruas vários templos dedicados aos deuses antigos. E como apenas as mulheres procuravam o recinto da casa de orações, Paulo, com o desassombro que o caracterizava, deliberou fazer pregações do evangelho na praça pública. Na mesma época, possuía Filipos uma pitonisa que se celebrizara nas redondezas. Como nas tradições de Delfos, suas palavras eram interpretadas como oráculo invisível. Tratava-se de uma rapariga cujos patrões procuraram mercantilizar seus poderes psíquicos. A mediunidade era utilizada por espíritos menos evolutivos, que se compraziam em dar palpites sobre motivos de ordem temporal. A situação era altamente rendosa para os que a exploravam descaridosamente. Aconteceu que a jovem estava presente à primeira pregação de Paulo, recebida pelo povo com êxito inexcedível. Terminada a exposição evangélica, os missionários observam a moça que, em grandes brados que impressionavam o público, se põe a exclamar: recebei-os enviados por Deus Altíssimo. Eles anunciam a salvação. Então, você acabou de falar, né? Ela não era era uma médium de grande poder ou de expressão, porque assim, ela recebeu um espírito, ela recebeu uma mensagem, ou ela estava falando, eu não sei se ela estava mediunizada, ou se ela ouvia voz, daí que não explica a mediunidade dela. Mas ela percebe, ou se ela era vidente, que ela viu junto ao Paulo
uma pleia de espíritos muito luminosos, Ela devia ter uma mediunidade bastante ostensiva, né? Nesse momento foi muito impacto. Porque ela fala, recebei os enviados do Deus Altíssimo. Quantos que estavam acompanhando Paulo naquele momento? Então, é assim, né? Não sabemos. O que vai dar para a gente perceber é que, na verdade, ela estava mediunizada nisso. Quem estava falando que dá para entender era o próprio espírito. É porque ele... Porque depois o Paulo foi correndo. Mas é interessante, né, que esse espírito fala isso e é algo que não é uma verdade, né? É uma verdade. E eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Só é interessante você falar nisso. Porque eu também fiquei pensando, é uma verdade, eles são enviados do Altíssimo. Mas é igual algumas palestras que eu já vi. Quando você começa a levantar muito uma pessoa, é como se fosse um golpe contrário. Primeiro você exalta, aí o orgulho enche e depois a pessoa cai com aquela superestimação. Então, a gente vai ver que Paulo já estava vacinado contra isso. Continuando. Paulo e Silas ficaram um tanto perplexos. Entretanto, nada replicaram, conservando o incidente no coração em atitude discreta. No dia seguinte, porém, repetia-se o fato. E durante uma semana, os discípulos do Evangelho ouviram, após as pregações, a entidade que se assenhoreava da jovem, atirando-lhes elogios e títulos pomposos. O ex-rabino, no entanto, desde a primeira manifestação, procurara saber quem era a rapariga anônima e ficou conhecendo os antecedentes do caso. Estimulados pelo ganho fácil, os patrões haviam instalado um gabinete onde a pitonisa atendia as consultas. Ela, por sua vez, de vítima, ia passando a sócia da empresa, e pingues eram os rendimentos. Paulo, que nunca se conformou com a mercancia dos bens celestes, percebeu o mecanismo oculto dos acontecimentos. E, senhor de todos os particulares do assunto, esperou que o visitante do invisível novamente aparecesse. Então, assim, de bobo ele não tinha nada, né? E assessorado também. Ele não deixou que o ego inflamasse, porque tiravam-lhe elogios e títulos pomposos. Era uma cilada. Era uma cilada. Justamente, é isso. Era uma pegadinha. Assim, terminada a pregação na praça, quando a jovem começou a gritar, recebei os mensageiros da redenção, não são homens, são anjos do Altíssimo. O convertido de Damasco desceu da tribuna a passos firmes e, aproximando-se da locutora, dominada por estranha influência, intimou a entidade manifestante em tom imperativo. Espírito perverso, não somos anjos, somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas por amor ao Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre. Proíbo-te, em nome do Senhor, estabeleceres confusão entre as criaturas, incentivando interesses mesquinhos do mundo em detrimento dos sagrados interesses de Deus. Imediatamente, a pobre rapariga recobrou energias e libertou-se da atuação malfazeja. O fato provocou enorme admiração popular. Então, assim, será que esse espírito era o que ela sempre recebia ou foi só nessa ocasião? Assim, porque ela era uma pitonisa. Esses adivinhos delas seriam verdadeiros ou ela era uma charlatã, vítima desse espírito zombeteiro, malfazeiro? Eu acho que tinha um espírito lá, assim, sempre ela devia estar acompanhada Desse livro. Porque para ela, você vê que ela tinha uma expressão ali, né? Eles falam que ela era conhecida. Ela conhecia, ela tinha um escritório, que ela fazia consultas.
Então, de alguma maneira, a pessoa acaba acertando, né? Durante um tempo. Ela tem Ainda mais benefício. sobre coisas frívolas, né? Muito É. fácil acertar. Então, acho que sim. Mas, assim, Paulo acabou com a festa ali, né? Sabe o que acontece na mediunidade? A questão da mediunidade é a sintonia. Tanto sintonia com o seu desejo quanto com a sua conduta. Então, você vai atrair espíritos que têm o mesmo objetivo. Então, qual que é o objetivo dentro do centro espírita, de forma geral? Vamos falar de forma geral, porque tem as individualidades. Nós vamos ajudar o próximo. Tanto aqueles desencarnados que precisam sentir a matéria para conseguir ali reverter a sua situação, quanto aqueles que estão obsediados. E agora, e aquele objetivo daquelas adivinhações? Qual era? Particulares. Então não eram, ele fala, não eram espíritos evoluídos. Então eram espíritos que respondiam a tudo o que eles perguntavam. É o que aconteceu nas mesas girantes. A Meire acabou de falar. Tudo que perguntava era respondido. Eu vou casar? Vai ser alto? Vai ser moreno? Eles respondiam de tudo. Frívolas. Distração. Então, provavelmente esse espírito que estava exaltando ele, ao mesmo tempo que ele reconhecia, ele estava armando uma cilada. Para ver se Paulo e Silas caíam. Tanto que a própria situação aqui levou à prisão deles, né? Porque tirou a fonte, porque eles eram sócios, parece que o patrão sim. e ela. Ela estava dando tanto dinheiro que ele até montou um escritório, um lugar para ela tinha uma participação nos números. Comissão. O que vocês acham, Iris, Jô? Essa questão da mediunidade, da sintonia. A gente trazendo para o nosso momento atual, a gente percebe que é um cuidado que todos nós devemos tomar, porque os elogios, a superestimação, da visibilidade que dá visibilidade. Né? A pessoa que é um médium ostensivo, ele tem visibilidade. O que vocês acham sobre isso? Fique à vontade, Jô. Então, eu estou fazendo um novo COEM, né? Agora no Luz e Amor. E realmente, assim, é muito pertinente, né? A gente voltar a esse tema, porque temos que tomar muito cuidado, né? Para não ser joguetes, né? Desses espíritos que assim, inflam, né? A vaidade, né? Então, se vê que o Paulo estava muito vigilante, né, nesse negócio de que chega elogiando, né, então, assim, realmente está criando alguma cilada, então, né, que bom que ele já estava evoluído, né, e atento a isso, né, então, realmente a gente tem que estar sempre trabalhando, né, no autoconhecimento, na reforma íntima, e tomar cuidado, né, com isso. Obrigada, foi muito, assim, muito pertinente e é uma coisa até que eu posso levar lá no nosso grupo, né, essa parte que a Meire falou também, né, obras póstumas, né, Meire, que mencionou, eu acho que é muito importante isso. Sempre bom a gente lembrar tomar cuidado com essas coisas. Obrigada, gente. Iris, quer fazer algum comentário? Você já tem uma experiência na doutrina? Então, mediunidade, até quando a gente falou, por que hoje a mediunidade destaca mais, eu acredito, dentro do espiritismo? Porque, pelo que eu conheço, é a religião que mais educa a mediunidade, que mais orienta a mediunidade da forma que ela tem que ser, né? Tanto é que a gente aprende dentro do espiritismo que a mediunidade você não desenvolve, você educa, né? Então, e a gente aprende muito como adquirir uma maneira correta de tratar a mediunidade. Então, o espiritismo talvez ficou conhecido por ser mediunidade, a mediunidade mais destacou mais dentro do espiritismo, foi por isso, justamente pela forma correta de fazer. Mas a gente vê que, não vou falar Paulo, não, acho que mesmo Cristo tinha muita coisa aí que para a gente, pelo menos eu entendo que é fenômeno mediúnico desde a da época de Cristo, né? Paulo, então, nem se fala, e a coisa vem vindo assim. Eu não sei se vocês concordam com esse tipo
de pensamento, mas é mais ou menos o que eu penso dessa forma. É isso aí. Ô, Iris, e sabe o que eu estava vendo esses dias? Se você pegar o livro dos médiuns, pega vocês porque é de ver. As orientações mediúnicas, elas tiradas, assim, até da própria Bíblia, elas são pequenas no livro dos médiuns. Agora, a preocupação que Kardec tem com a moral, com a conduta moral, é que faz o livro ficar grosso. Porque de cada comentário, ele tem uma preocupação muito grande para que a mediunidade não seja usada dessas formas. Porque ela é neutra. Vai depender, conforme eu já disse antes, do que você vai fazer com ela, da forma que você vai usar ela, seu sentimento, seu propósito. Então, igual a Jo está estudando o Cohen, você vai ver que é orientação moral a todo momento, Kardec falando da nossa conduta, da nossa forma do pensamento, da nossa forma de agir na mediunidade. E é muito interessante a gente voltar a esse assunto. Meio? Pegando um gancho no que o Iris falou, né, da mediunidade, é muito antigo. A gente vê com Moisés, né, as 7 pragas do Egito, aquilo ali é uma mediunidade ostensiva, grandiosa, né? Também vemos em Jacó, o sonho de Jacó. Ele era médium onírico, ele vinha tudo por sonho. E José também, seu filho, tinha essa mediunidade onírica. Mas nós percebemos que com o espiritismo ela ganha em qualidade. Kardec sistematiza tudo direitinho e deixa a cartilha de como exercitar a mediunidade com Jesus, né? Então, foi tudo organizado, que você pode perguntar para os espíritos, então tem tudo. Primeira pergunta do livro dos médiuns, há espíritos? Então, ele já começa trazendo para nós esse pensamento. Se você acredita que há espíritos, há que se ter uma qualidade para lidar, né, com os espíritos, o mundo visível com o mundo invisível. E Leon Denis ainda fala dos perigos do espiritismo no livro O Problema do Ser e do Destino. Porque quais são esses perigos? Você não ter forma de como lidar. Porque nem tudo você pode estar deixando os espíritos influenciar na sua vida, porque nós sabemos que eles influenciam. Mas isso aí tem que ser tudo organizado, tudo sistematizado, tudo pensado, e acima de tudo, com moralidade, né? Para que seja exercitada com Jesus, da maneira que Jesus exercitou. Mas muitos de nós, ainda até dentro do movimento espírita, não existe muito essa razão que Kardec nos ensinou, né? É você agir com a razão. Muitas pessoas aceitam tudo que vem. Foi médico, escreveu, vai aceitar, não faz análise, não tem criticidade. Lógico que a gente não tem que ser cético, senão a gente tem que saber, como diz, usar o caminho do meio. Mas saber quando aquela mensagem ela tem uma certa razoabilidade, quando aquilo serve para que a humanidade possa crescer, que tem cunho moral. Então, assim, é difícil, porque nós somos muito imperfeitos ainda, estamos em processo de aprendizagem, de como lidar com essa mediunidade. Mas a cartilha nós já temos, que é o livro dos médiuns, né? Nós temos que estudar e exercitar com toda a grandeza que a mediunidade tem, né? Com tudo que Kardec sistematizou e organizou e nos deixou tudo prontinho. Como diz, agir com a moral, com a razão e com o sentimento, né? Vendo que tudo isso vem de Deus para auxiliar a humanidade a evoluir, né? Esse intercâmbio com o mundo dos espíritos. Como há espíritos aqui ainda que têm as suas dificuldades, do lado de lá é a mesma coisa. Né? Não é porque desencarnou que é anjo, não é. E a gente tem que ter essa razão, né? Para saber lidar com tudo isso. E dar a qualidade que a doutrina nos oferece na mediunidade. Bom, ainda tem um pouquinho, não tem? Certo. Vamos lá. O próprio Silas, de algum modo, se compraziam em ouvir as afirmações da pitonisa, interpretando-as como um conforto espiritual que estava boquiaberto. Quando se viram a sós, quis lhe dissesse Paulo os motivos que o levaram a semelhante atitude e perguntou-lhe: acaso não falava ela no nome de Deus?
Sua propaganda não seria para nós um valioso auxílio? O apóstolo sorriu e sentenciou: porventura, Silas, poder-se-á na terra julgar qualquer trabalho antes de concluído? Aquele espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. Olha que interessante, vou repetir. Aquele espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. O que fizemos para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições de nossa alma. Jesus mandou que ensinássemos a fim de aprendermos duramente. Não ignoras como vive em batalha com o espinho dos desejos inferiores? Então, seria justo aceitarmos títulos merecidos quando o mestre rejeitou o qualificativo de bom? Claro que se aquele espírito viesse de Jesus, outras seriam suas palavras. Estimularia nosso esforço, compreendendo nossas fraquezas. Além do mais, procurei informar-me a respeito da jovem, e sei que ela é hoje a chave de grande movimento comercial. Silas impressionou-se com os esclarecimentos mais que justos. Entretanto, dando a entender suas dificuldades para compreendê-los integralmente, acrescentou: todavia, será o incidente uma lição para não entretermos relações com o plano invisível? Como pudeste chegar a semelhante conclusão? Respondeu o ex-rabino muito admirado. O cristianismo sem o profetismo seria um corpo sem alma. Se fecharmos a porta de comunicação com a esfera do mestre, como receber seus ensinamentos? Os sacerdotes são homens, os templos são de pedra. Que seria de nossa tarefa sem as luzes do plano superior? Do solo brota muito alimento, mas apenas para o corpo. Para a nutrição do espírito, é necessário abrir as possibilidades de nossa alma para o alto e contar com o amparo divino. Nesse particular, toda a nossa atividade repousa nas dádivas recebidas. Já pensaste no Cristo sem ressurreição, sem intercâmbio com os discípulos? Ninguém poderá fechar as portas que nos comunicam com o céu. O Cristo está vivo e nunca morrerá. Conviveu com os amigos, depois do Calvário, em Jerusalém e na Galileia. Trouxe uma chuva de luz e sabedoria aos cooperadores Galileu. No Pentecostes, chamou-me às portas de Damasco. Mandou o emissário para a libertação de Pedro, quando o generoso pescador chorava no cárcere. A voz de Paulo tinha acentos maravilhosos nessas profundas evocações. Silas compreendeu e calou-se, de olhos rasos de pranto. A gente sempre fala aqui que o suporte espiritual que tinha esses maiores aqui, Paulo, Estevão, Pedro, era muito grande. O intercâmbio deles era, vamos falar que quase que direto, né? Nós que não temos a mediunidade, se vocês, nós três, acho que não temos, a gente não consegue ter uma dimensão de como funciona isso, né? Mas o intercâmbio deles era muito forte. E se a gente pegar desde o início, né, da atuação do Cristo, a gente vai ver isso. Não, na verdade, da atuação do Cristo, não, ele falou, né, desde o início do Antigo Testamento, a todo momento esse contato com o plano espiritual acontecendo, de várias formas. Então, Paulo é muito feliz quando diz aqui, como que vai fechar essa porta? Tem jeito, ela que conduz os caminhos. A gente viu no nosso estudo anterior, que Paulo tem um sonho, onde um homem aparece para ele em sonho e diz para ele para Macedônia, ele não passar para a África nem pela Ásia, para Macedônia. Então, tudo isso está repleto, toda passagem que a gente estuda tem um comentário desse jeito. Então, eles são conduzidos pela providência divina. E aí, pessoal, o que vocês falam dessa nosso intercâmbio? Jô, fica à vontade para falar.
Oi, Hernani, não sei se, assim, é um pouco provocativo o que eu vou falar, mas, assim, é uma coisa que eu acredito, né? Então, se vocês, assim, não concordarem, por favor, me falem. Eu acho, assim, até, assim, muita gente fala assim, eu não tenho mediunidade, né? Mas eu acho que a gente, assim, é médio o tempo inteiro, sabe? Porque, assim, em sonhos, no dia a dia, as inspirações, né? Às vezes, uma mãe, na hora de lidar com o filho, na hora do sufoco ali, de dar um remedinho, o cientista ali na hora das pesquisas, os médicos. Eu acho que a gente é médio o tempo inteiro. Então, assim, realmente essa questão da sintonia, né? Eu acho que quando a gente, assim, todo mundo conseguir, né, assim, ir trabalhando na parte moral, é que tudo vai melhorando mesmo, né? Porque, assim, muita gente que comete barbaridades, muitas vezes é a mediunidade, no caso, assim, que está sendo, que vem esses espíritos, né, perturbadores, como é que a gente fala, esses que são os obsessores da pessoa, né? Então, até que a gente costuma comentar, né? Muitos que estão em manicômios aí, cerca de 90%, às vezes é mediunidade, né? Pessoa que a família não soube lidar, que a pessoa não teve preparo, né? Então, assim, tudo isso. Não sei o que vocês acham. Eu passo a palavra para a Soraya. Para mim, Brincadeira, você tem toda a razão. É que eu falei na questão ostensiva, né? Porque tem gente que é clarividente, vidente, então parece que. Mas eu concordo em gênero, nome e grau, porque é isso mesmo, né? Até a Soraya aqui tem dado grandes incentivos em conversar com o nosso anjo da guarda e tem tentado ter essa intimidade, porque é um ser que nos. Que nos tutela, né? Que o pai colocou para servir de amigo, assim, e era uma família. E às vezes a gente não dá nenhuma atenção. E tá ali conosco na batalha do dia a dia, nos ajudando, colaborando, nos obstáculos. E a gente não dá a devida atenção. Mas é isso mesmo, Jô, bem frisado, viu? Mas fiquem à vontade, gente, para falar o que vocês acham. eu acho também, é que a gente, sempre que a gente pensa em mediunidade, a gente acaba relacionando a uma mediunidade mais ostensiva, né? Mas, na verdade, todos nós temos, né, a mediunidade. Eu acho que o diálogo com os da guarda, ele ajuda a trabalhar um pouquinho essa mediunidade, né? A intuição, né? Algumas coisas que são importantes aí. Mas eu acho que é um trabalho diário. Cuidar dos pensamentos e cuidar dessa mediunidade. Sem dúvida. Orar e vigiar, né? Que a gente percebe, às vezes, que esses médiuns, assim, que não conseguem ter o equilíbrio da mediunidade, que às vezes faz da mediunidade um meio de vida, eles se tornam presas muito fáceis desses obsessores, né? Eles tornam-se joguetes na mão desses espíritos. Aí é onde a gente vê essas notícias escabrosas, cometendo certas coisas, até último, né? Nos últimos anos nós vimos na mídia, circulou muito, né? Um médium aí também que teve muita complicação, tal, na justiça. Por quê? Porque a mediunidade ali existia, mas quando não é uma mediunidade disciplinada, aí se torna uma presa fácil, né? Já junta a sua parte moral, que não está tão desenvolvida, e a influência externa desses espíritos, é onde que como diz, né, os espíritos vai à bancarrota, porque precisa ser disciplinado, porque em muitos casos a mediunidade, ela vem como uma prova também, né? A gente vê o caso da dona Ivone Pereira do Amaral, ela usou a mediunidade dela para o bem, né? Houve todo um processo no mundo espiritual quando ela foi reencarnar, ela mesmo relata nos seus livros, né? Que ela tinha havido sido suicida em outra vida, então ela optou a vir exercer mediunidade para que pudesse se equilibrar aquelas energias, né, que existia dentro dela, e foi trabalhar, e graças a Deus a gente percebe pela história que ela conseguiu vencer. Mas enquanto muitos ainda se deixam levar pela vida da matéria, né? Pensa somente no agora,
e se perdem, né? Poderia fazer muito bem à humanidade, mas acabam se perdendo, prejudicando a si mesmo. Pela falta de disciplina, né? Desse intercâmbio mesmo puro, verdadeiro, igual o Paulo fala, né? Isso mesmo, Meire. Já não é fácil, né, a gente lidar com as nossas próprias imperfeições. Se você potencializar isso, porque a partir do momento que você tem que dar resultado, complica. Por que essa mediunidade não vem? Aí vira uma bagunça. Mas também hoje é muito fácil falar que é um obsessor. Porque uma voz mandou eu fazer isso. Uma maneira ou outra, você está conectado com essa voz. Você também tem algumas tendências, como disse a mim. Há uma falta de disciplina. Mas que a pessoa não seja disciplinada, a gente vê muito assim no noticiário, uma voz mandou fazer isso. Mas, assim, do nada, essa voz não ia conectar com essa pessoa se ela não tivesse a estação do rádio, não tivesse ali. Verdade. Né? Então, assim, às vezes esses dois, o encarnado com o desencarnado, também é muito mais profundo isso daí, que a gente não tem como analisar no raso. Isso aí são coisas de décadas. E a gente pega só um recorte, né? Você não pega essa simbiose, esse emaranhado. Então, até esses famosos que a gente sabe, são coisas de muitas vidas. E aí a pessoa sucumbe, falta disciplina, falta muitas coisas por coisas passadas. Não é só nessa. Tudo emaranhado, né? Está tudo interligado. É muito mais. Assim, Até porque as encarnações são interligadas, né, Lúcia? Não é de agora. Verdade. E às vezes ela vem com um propósito dela falar, não, essa eu vou vencer. Essa eu vou superar. Mas aí a gente quem, né? Então, aí a questão dessa de uma pessoa superestimar o seu orgulho, onde que você cai? Por que Paulo foi tão incisivo? Não, aqui não. Comigo não. Nós estamos numa luta diária para vencer os nossos próprios defeitos. Você vem falando que nós somos, né? Nós estamos a serviço deles. Mas a nossa luta é muito dura. Porque, assim, naquele tempo era uma pitonice, mas, assim, hoje avaliando, a gente vê, assim, muitos famosos, pessoas famosas que vão nesses locais, que colocam na mídia, tira foto. Isso vai inflando o ego da pessoa. A pessoa começa a ficar em evidência, começa a ficar famosa, aí vem um, vem outro. E aí é essa cilada aí que o Silas não percebeu. Mas que Paulo já estava... Falou uma vez, falou uma semana, o espírito lá gritando. Então ele falou, não, peraí. Mas eu tenho que mostrar aqui. Por que está gritando já em praça pública e enaltecendo? Então, assim, é muito difícil, né? Eu vou falar por mim. É legal a gente ouvir um elogio. Como que a gente não fica envaidecido? É difícil? É fácil da gente cair. Muito. Nossa. Muito legal, a parte aí que foi mencionada, eu não sei se foi no texto do Emmanuel, né, do livro Paulo Estevão, ou foi a fala, se realmente é a íntegra da fala de Paulo, mas que fala assim, que até Jesus falou, né, que não era bom, que bom é meu Pai, né, que tá no céu. Então, assim, gente, isso daí a gente tem que lembrar sempre, né, maravilhoso. Bem lembrado, João. Até o próprio mestre, né, não se deu o título de bom, né? Nossa, realmente incrível. Tem uma outra parte aqui que eu gostei, que foi a atitude de Paulo quando ele já está preso, que acontece o terremoto, ele tem a chance de fugir. Legal. E ele não foge, né? Eu achei a conduta dele, né? Porque pensa bem, Ele não se trai, né? ele foi contra o sistema lá, né? Então, o que fizeram? Colocaram ele nas grades. E fala que foi interno, ou seja, deve ser um lugar muito profundo.
uma cadeia muito escura. Colocaram um guarda, os vigilantes lá. E aconteceu esse fenômeno do terremoto. O fenômeno abre as grades da cela, né, os cadeados, eles estavam amarrados, automaticamente eles desamarram. O que o guarda faz? A hora que ele vê que as portas estão abertas, ele vai para se suicidar, porque ele seria morto. Aí o que o Paulo lembra para Não nós. sei demais. Aqui. Despertando e vendo as portas da prisão abertas, o carcereiro, puxando a espada, estava prestes a eliminar a si mesmo, supondo terem fugido os prisioneiros. Paulo, porém, bradou em voz alta, dizendo: não te faças nenhum mal, pois todos estamos aqui. Depois de pedir luzes, correu para dentro, ficando trêmulo, prosternou-se diante de Paulo e Silas, e conduzindo-os para fora, disse: senhores, que é necessário para que eu seja salvo? Nada é por acaso, tudo acontecia ali de uma maneira que mudava todo o curso da história, né? O que mais me impressiona em tudo isso é assim, toda vez, e olha, às vezes eu fico assim, nossa, esse ano tá difícil, é um atrás do outro. Eu fico pensando, Chegou. esse ano eu falei, nossa, eu tô batendo recorde, né? E parece que você sai de uma situação, já surge outra e outra, e era isso deles, né? E eles tinham uma força que eu não tenho, assim, fico impressionada, assim. Como que as situações mais adversas, assim, se colocavam para eles e eles não, eles, como é que fala? Não se curvavam, né, diante das dificuldades, assim, é uma coisa impressionante. E ele íntegro ali, né? Toda a sua integridade, eu estou aqui, né? O que impressiona no Paulo, que esse nosso estudo vem mostrando para a gente, era o poder que ele tinha do testemunho, de não só falar, porque ele adquiriu, ele não tinha uma oratória boa, tanto que no começo o Barnabé era orador, ele não tinha uma boa oratória. E ele vai conquistando isso, mas além do convencimento com a palavra, auxiliado pela espiritualidade, que está bem claro isso, tanto nos livros quanto nas cartas, o testemunho dele, ele não sucumbe. Ele está no navio, ele está conduzindo todo mundo pela palavra de Cristo, tanto o capitão quanto aqueles que remavam, os serviçais. Em todas as situações, ele está dando testemunho de vida dele. Nossa, e ele acabou de ser açoitado de novo, né? Era uma coisa assim. Saía do abraço, caía no espeto. Aí eu fico com vergonha, porque eu sou. Ela não é, né? Por isso que eles são exemplo, que nós estamos aqui mais de 2000 anos falando deles. Não Porque é? eles viveram, né? Não só deixaram o legado da escrita, que às vezes que a história conta, eles viveram isso. E eu acho muito lindo, tem uma fala de Paulo que ele fala: eu já fui assaltado, já fui preso, já fui dado como morto, mas eu nunca me senti só, porque eu sempre senti que Deus e Jesus Cristo estavam do meu lado. Então, eu acho que é o que nós precisamos trazer para a nossa vida mesmo, que a gente pode sucumbir hoje, amanhã a gente levanta de novo, tem as dificuldades, tem as pedradas, tem a luta do dia a dia, mas nós não podemos nos sentir só. Porque a gente sabe que Deus está do nosso lado, né? Que isso faz parte da nossa caminhada evolutiva. É fácil? Não é de jeito nenhum. Não é fácil, mas nós temos que nos espelhar nesses grandes espíritos que passaram e nos deixar esse legado de fortaleza, de coragem, de perseverança, né? De perseverar no bem, que não é fácil. Porque o mundo nos convida para 1001 coisas, mas para perseverar no bem são poucos, né? São poucos. E é o que a gente tem que trazer para a nossa vida no dia a dia, é essa fortaleza desses espíritos, essa confiança no Pai. É o que eu penso muito no meu dia a dia, é isso, essa confiança, essa fé em Deus. Que tem um salmo que fala que Deus não dorme, e é verdade, né? Ele não dorme. Está sempre aqui nos encorajando para a gente perseverar na luta mesmo.
meio dessa fala sua, trazendo para a nossa atualidade, muitas vezes a gente quer estar no meio, né, de muita gente para se sentir bem, né? Essa questão da solidão, às vezes, não é bem-vinda, né? Você quer estar no meio de muita gente para ser aceito, e às vezes você está no meio da multidão e está sozinho. E esse exemplo que você deu, ao contrário. Às vezes Paulo estava preso, mas estava preenchido. Por quê? Porque estava com uma multidão, gente. E estava com o preenchimento mais preenchedor de todos, que é o Cristo. A conexão dele era outra, né, Hernani? Era a conexão dele. Ele estava conectado mesmo com essa fonte divina, né? De Estevão, de Jesus. A gente percebe isso. E no final da trajetória dele, ele fala, né? Não sou eu que vive, é o Cristo que vive em mim. Então, e o Cristo, ele é o governador de todo o planeta, então todo mundo está interligado com ele. Existe solidão? Solidão não dá. Gente, vai agora voltar nessa questão da prisão, que aí vai detalhar também. Prisão e libertação de Paulo e Silas em Filipos. O incidente, entretanto, teria mais vastas repercussões, além daquelas que os apóstolos do mestre poderiam esperar. A pitonisa não mais recebeu a visita da entidade que distribuía palpites de toda sorte. Em vão, os consulentes viciados lhe bateram à porta. Vendo-se privados da renda fácil, os prejudicados fomentaram um largo movimento de revolta contra os missionários. Espalhava-se o boato de que Filipos, em virtude da audácia do pregador missionário, fora privado da assistência dos Espíritos de Deus. Os fanáticos exaltaram-se. Daí a 3 dias, Paulo e Silas foram surpreendidos em plena praça com um ataque do povo e foram presos a troncos pesadíssimos e flagelados sem compaixão. Sob o apupos da massa ignorante, submeteram-se com humildade ao suplício. Quando sangravam sobre as varas impiedosas, houve a intervenção das autoridades e foram então conduzidos ao cárcere, abatidos e cambaleantes. Dentro da noite escura e dolorosa, incapacitados de dormir pelas dores crudelíssimas, os discípulos de Jesus vigiaram em preces ungidas de luminoso fervor. Lá fora rugia a tempestade em trovões terríveis e ventos sibilantes. Filipos inteira parecia abalada em seus alicerces pela tormenta fragorosa. Passava-se da meia-noite e os 2 apóstolos oravam em voz alta. Os prisioneiros vizinhos, vendo-os em oração, pareciam acompanhá-los pela expressão do rosto. Paulo contemplou-os através das grades e, aproximando-se a custo, começou a pregar o reino de Deus. Ao comentar a tempestade imprevista que se abatera sobre o ânimo dos discípulos, enquanto Jesus dormira na barca, um fato maravilhoso feriu os olhos dos encarcerados. As portas pesadas das numerosas celas se abriram sem ruído. Silas ficou livre. Paulo compreendeu e saiu algum pouco dos companheiros. Continuou pregando as verdades eternas do Senhor com entonação impressionante e vendo umas dezenas de homens de pele hirsuto, barbas longas, fisionomias taciturnas, como se estivessem plenamente esquecidos. O apóstolo dos gentios falou com mais entusiasmo da missão do Cristo e pediu que ninguém tentasse fugir. Os que se reconhecessem culpados agradecessem ao Pai os benefícios da corrigenda. Os que se julgassem inocentes dessem expansão ao regozijo. Porém, só os martírios dos justos poderiam salvar o mundo. Esses argumentos de Paulo contiveram toda a estranha e reduzida assembleia. Ninguém procurou alcançar a porta de saída, senão que, reunindo-se em torno daquele desconhecido, que tão bem sabia falar aos desgraçados, muitos se ajoelharam em pranto, convertendo-se ao Salvador, que ele anunciava com bondade e benignidade. Ao alvorecer, amainada a tormenta,
levanta-se o carcereiro, perturbado pelo vozerio singular. Vendo as portas abertas e temendo a sua responsabilidade, tenta se matar instintivamente. Paulo, porém, avança e impossibilita o gesto extremo, explicando-lhe a ocorrência. Todos os encarcerados regressaram ao seu fim. Lucano, o carcereiro, converte-se à nova doutrina. Antes que a claridade diurna invadisse a paisagem, ele que traz aos apóstolos os socorros de emergência, pensando-lhes as feridas, sensibilizado com o mundo. Residindo ali mesmo, conduz os discípulos ao interior doméstico, manda servir-lhes alimento e vinho reconfortante. Logo nas primeiras horas, os juízes filipenses são informados dos fatos. Cheios de temor, mandam libertar os pregadores. Mas Paulo, desejando oferecer garantias ao serviço cristão que se iniciava na igreja fundada em casa de Lídia, alega sua condição de cidadão romano a fim de infundir mais respeito aos magistrados de Filipos pelas ideias do profeta Nazareno. Recusa a ordem de soltura para exigir a presença dos juízes que comparecem receosos. O apóstolo anuncia-lhes o reino de Deus e, exibindo seus títulos, obriga-os a escutar suas dissertações relativamente a Jesus. Pelos sabedores dos trabalhos evangélicos que alvoreciam na cidade com a cooperação de Lídia e comentou o direito dos cristãos em toda parte. Os magistrados apresentaram desculpas, garantiram a manutenção da paz para a igreja nascente e, alegando a extensão de suas responsabilidades perante o povo, rogaram a Paulo e Silas que deixassem a cidade para evitar novos tumultos. O ex-rabino sentiu-se satisfeito e, voltando à residência da generosa procureira, em companhia de Silas, que reconhecia a fortaleza, sem dissimular o grande espanto, ali demorou alguns dias traçando programas dos trabalhos da nova cemitério. É interessante, né, quando ele não aceita, né, porque eu acho que podia passar uma impressão que ele tinha se valido da oportunidade para... Ele exige a presença, acho que para validar todo aquele processo. Eu acho que é uma validação moral mesmo, né? Ele... Não, e outra, aqui fala no finalzinho que ele queria estabelecer mesmo, a validar o cristianismo. Porque se ele não faz isso, ele vai embora fugido, como que ele ia voltar lá depois? Porque a Lídia já estava aplicando as bases da igreja lá. Não, ele queria sair de cabeça erguida, mostrando que realmente o cristianismo merecia todo o respeito. Apesar do respeito que ele tinha com as tradições dos povos deles. E assim, não sei se eu entendi errado, mas se ele não agisse dessa maneira, ele podia passar a ideia de que eles eram bandidos, que tinham fugido, é isso, né? Isso. E foi por isso que ele se posicionou ali. É um senso de justiça, eu acho, dele, de responsabilidade perante a boa lei. Porque, assim, historicamente, aqui no texto bíblico fala em terremoto, mas historicamente não existia um terremoto, talvez um abalo sísmico, mas já a providência divina por trás disso. Aqui em terremoto. Aqui fala de terremoto, porque talvez a tradição, historicamente não existiu um terremoto, até porque haveria mortos e as paredes dessa caverna, dessa gruta cairiam. Então, assim, aqui ele fala de uma maneira assim, que as portas se abriram, mas historicamente é uma região que tem muito abalo sísmico. E eu acredito que, vamos dizer, historicamente tem acontecido isso. Mas ele foi de muita responsabilidade em não fugir, uma autoridade moral, mais do que todos o seguiram. Ninguém fugiu. Mas ele permaneceu ali. E também eu fiquei pensando o seguinte, a providência divina aconteceu isso porque precisava desse fato, porque isso correu de boca a boca. Quantos encarcerados estavam lá? O próprio carcereiro também se converteu e a família dele.
Então, assim, num tempo que não tinha internet, que não tinha imprensa, mas esse boca a boca, olha, gente, uma pessoa presa, um cara preso, e aconteceu isso, e ninguém fugiu. Mas como ninguém fugiu? Então, você pensa assim, o burburinho que aconteceu em Filipos. E ele não quis, e aí veio o que você veio falar, ele quis homologar o início e deu autoridade para a Lídia dar continuidade ao trabalho. Porque como que ela daria uma mulher viúva numa sociedade patriarcal? A partir daquele momento que os juízes reconhecem e ele realmente homologa a condição, assim, a boa nova está sendo estruturada aqui, a Lídia vai dar continuidade. Então, assim, é tudo, nada é o acaso. O divino, a providência divina, esses fatos não ocorreram assim, nossa, deu uma tempestade, ou deu um terremoto, ou deu um abalo, assim, ai, do nada aconteceu isso. Não, teve um propósito maior. E o propósito, depois a gente vê nas cartas de Paulo, tem 4 cartas filipenses maravilhosas. Então, os frutos que surgiu lá em Filipos foram muitos frutos positivos, né? Então, se ele não valida dessa forma moralmente, conforme ela se diz, de repente, ali, acho que aquele negócio foi uma... Porque ele já começou a falar antes com os encarcerados para que ninguém fugisse. Que ninguém fugisse. Justamente porque precisava desse episódio. Ninguém fugiu. Então, esse homem tem uma moralidade, ele é um líder. Ele é um líder. Então, ele não pode ser, assim, não foi uma coisa que aconteceu isolada. Então, isso daqui ficou ali, né? Na história ali daquela região. E isso vai correndo, né? Nossa. Então, mais uma vez, ele é um instrumento. Não é ele, né? O Cristo que está ali, né? Trabalhando através dele. Com certeza. Não, só pelo fato, gente, de acabar de ser açoitado, preso, na escuridão, numa gruta, caverna, que seja, eles ficarem em oração. Pensa bem. Que a gente vê quando eles eram colocados para as feras lá, né? Eles iam se jogar as feras, os cristãos primitivos ficavam em oração. Tanto que eles não sentiam ser devorados, não tinham dor. Porque quando as feras comiam eles, o espírito já estava. Então, com toda a dor, ele ainda tinha a sintonia com o Pai, com a espiritualidade. E aquilo ali também não foi providencial, porque aquela oração provavelmente inundou todos aqueles que ali estavam, e o que fez com que eles não fugissem também. Toda aquela situação, né? Nossa, gente. No perceber, pensando em suicidar-se, também foi convertido. Iris, quer algum comentário? Eu acho, desculpa o atrevimento, mas eu acho que tem um engano, sim. Eu acho que dor esse pessoal sentia. Pelo que eu já li até nesse livro aí de Emmanuel, eles eram assim, as feras atacavam eles a parte letal primeiro, para eles sofrer menos, né? Mas eu acredito que se não fosse, então a gente quase que seria quase que pegando a filosofia de Rustang, né? Acho que tem uma coisa assim. Eu acredito que dor eles tinham, só que era menos. Era assim, em vez dos bichos ficarem comendo ele aos poucos, já pegava logo a parte letal e já matava rapidinho. Mas dor, eu acredito que o próprio Paulo, quando ele foi... quando foi feito lá, quando ele morreu, ele descreve o que ele sentiu quando a faca, vou usar o termo faca, que eu não estou lembrando do nome certo, a espada correu sobre ele, né? Ele sentiu alguma coisa. Mas, não tô querendo discordar, não. É pensamento meu também. Pode ser que eu seja completamente errado. Né? Também não estou generalizando, não, tá? Em alguns exemplos de alguns cristãos primitivos, eles falam que a oração deixava eles num estado tão alterado de consciência, em tamanha sintonia, que para eles não fazia diferença ser jogado, né, para a morte, no caso,
e que eles praticamente, a dor não fazia tanta diferença. E eles comentam alguma coisa nisso, se não me engano, o Iris, no livro 50 anos depois. Há algum comentário sobre isso, mas também eu concordo com você que não é geral, né? Isso aí para alguns espíritos mais evoluídos. Foram 50 anos depois que fala justamente aí das feras, pegar primeiro as partes letais primeiro. Então eles iam com coragem, sentir aquilo lá e não sofria tanto, mas... Então, assim, aquela coragem, aquela coisa, ele dava coragem, dava ânimo para ele sentir aquela dor, e aí, como compensação, a espiritualidade induzia aí os animais aí para pegar as partes letais primeiro, para o sofrimento ser menor. É menor. Tá. Luiz, mas assim, eu respeito, só que assim, trazendo um conhecimento extra, fora da doutrina, mas científico. Hoje já está comprovado que na meditação você entra no estágio alfa, delta, que a sua mente, a sua consciência, ela se eleva. Não é que você não sente dor, mas você não fica preso à matéria. Então, eu acredito que na época dos cristãos, pessoal, mesmo esses encarcerados aqui, lógico, fisicamente a gente está sujeito à matéria. Mas quando a sua mente entra num estado de conexão, de elevação espiritual, quem medita sabe disso, você não sente o corpo. Você pode ficar 2, 3 horas sentado, não fica as pernas dormentes, você não sente coçar, você não sente nada, você fica além da matéria. Lógico, se vier alguém te machucar, você vai sentir. Mas naquele momento eu acredito que talvez essa seja uma explicação que alguns livros nos trazem, que os cristãos já estavam tão afastados da matéria, desprendidos da matéria. Não, isso você tem razão. Entende a sua colocação. Não mesmo. Realmente é verdade que tem até livros aí que falam que antes da descoberta da anestesia, quando a pessoa tinha que fazer determinada cirurgia, primeiro tentava a hipnose com eles. Então... Isso. A gente pode pensar, talvez, numa minimização, né? Da dor. Sim. Mas que eu acho que acomoda, talvez, as duas coisas que a gente está falando, né? A minimização disso por várias razões, né? Por essa elevação, por meio da meditação, da prece, e também por induções dos animais, para minimizar mesmo todo esse processo. O importante é que nós sabemos que esse passo que um ser consegue dar dessa magnitude, né? Eu acho que economiza na evolução dele muitos e muitos milênios. É um passo muito grande, né? Eu vou ler um textinho para a gente, antes de encerrar, né? Só para finalizar, né? 3 minutinhos, dá tempo de ler. Que está no livro Vinha de Luz, chama Tu e Tua Casa, porque no final aí fala, né, que levou para casa, né, o percebeiro e toda a sua família, né? Então chama Tu e Tua Casa. E é sobre essa passagem que fala: e eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e a tua casa. Geralmente, encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé. E alguns despercebidos de exame sério tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que o cercam. Esse reporta-se a zombaria de que é vítima, aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual sem lhes penetrarem no âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando, por nossa vez,
o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta, o conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhes adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra o edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e tua casa. É isso, a gente às vezes acha que não faz diferença, né? Ou que alguma pessoa não faz diferença naquele ambiente. Faz toda a diferença. Às vezes a gente estuda que o evangelho do lar, ele beneficia toda a casa e todas as irmãs. Uma pessoa que tem atitude no bem, a gente fala aqui sobre cristão, mas a gente está falando do bem, em essência. Aquele que vibra no bem e que age no bem, ele é uma estaca na sua casa, né? Na sua família. Quantas pessoas a gente não vê isso? Que a família é totalmente estruturada e tem uma pessoa lá, que é a pedra angular, que ela fortalece todo mundo. Se tirar aquilo lá, então todo mundo vai para o mundo mesmo. Então, assim, cabe a nós, né, ser um pouquinho dessa estacazinha ali dentro. Se a gente sabe que uma estaca faz diferença, imagina várias estacas, então. Né? Que família seria essa? Né? E aí a gente pode trazer isso para a nossa família espiritual, para a nossa família de amizade, para a nossa família no trabalho. De repente, eu posso fazer a diferença no meu trabalho, posso fazer a diferença no meu ciclo de amizade, não levando a maledicência, levando uma palavra de estímulo, de positivismo. Eu achei muito legal, sabe? Essa mensagem. Ultimamente eu sou um gravetinho. Mas me fortalecendo. Ô, Meire, tem uma palavra, uma passagem do Chico que fala, né? A pessoa parece que chega para ele e fala assim, Chico, eu não estou aguentando mais, eu estou por um fio, né? Aí ele fala assim, não, minha filha, mas ora, persevera que o fio engrossa. E é isso, gente. Não é fácil, mas unir os gravetinhos é uma coisa. Vou pedir para o nosso amigo Iris fazer a prece para nós, pode ser, Iris? Pode sim, mano. Então, nesse momento, agradecer aos amigos da espiritualidade por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais. Pedir que nos ajude a colocar em prática os ensinamentos que estão sendo trazidos, que nós possamos sair daqui um pouco melhor, um pouco mais de ensinamento e com um pouco mais de vontade de colocar em prática as coisas que foi aprendido, que não adianta também só saber e ficar só na teoria. Então, agradecer a espiritualidade por mais essa oportunidade, pedir que nos ajude na próxima reunião, estarmos aqui com a mesma vontade, com a mesma disposição para aprender um pouco mais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja.